Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, este é o meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. No livro eu faço verdadeiras reflexões para te auxiliar, sabe, a perceber situações, conceitos que você precisa rever para você resgatar o amor próprio. E resgatando o amor próprio, que às vezes a gente vai perdendo ao longo do caminho por causa de situações, por causa de pessoas, não é? Por causa de, sabe, pessoas ruins que passaram pela nossa vida, sabe, algumas pessoas que às vezes, sabe, nos desestruturaram e às vezes a gente nem percebe que aquilo ali mexeu, na verdade, com o nosso amor próprio. E às vezes a gente começa a ter alguns sintomas hoje que a gente nem sabe que é fruto daquilo. Por isso que aqui, né, do começo ao fim do livro, são reflexões, questionamentos para você rever as suas próprias, né, convicções, conceitos, situações, para que você faça uma autoanálise, não é, de você mesmo. Se é uma autoanálise, claro que é de você, né? Vai ser de quem, né? Então, para que você possa se resgatar. E aí, né, não cair nas garras aí de alguma situação, por quê? Por causa de falta de amor próprio. A gente acaba, depois a gente começa a falar que a gente tem dedo podre, que a gente é curva de rio, né? Só escolhe quem não presta, porque depois quando você vai perceber que no fundo, é o amor próprio que está faltando em nós. Por isso que a gente acaba se sujeitando a qualquer situação ou a qualquer pessoa. Entendeu? Meu livro é vendido apenas e tão somente pelo meu site www.andremassolini.com.br, justamente porque é vendido através do meu site, você recebe ele aí na sua casa, com dedicatória, com autógrafo, tá? E o frete é grátis para todo o Brasil. E vamos então ao e-mail de hoje, dele que diz assim, olha só, tem 3 linhas só esse e-mail. Olá, André. Comecei a ver seus vídeos no YouTube e estou passando por uma situação difícil. A cada dia que passa, parece que piora. Minha ex terminou comigo faz 1 mês e alguns dias. Gostaria de saber como notar que ela ainda gosta de mim? E aí termina o e-mail. Ou seja, a pergunta que não quer calar aqui e que deve estar na cabeça de muita gente e que provavelmente vai ser o que vai intitular esse vídeo é: como saber se a pessoa ainda gosta de mim? Como saber se a pessoa ainda gosta de mim? Bom, primeiro que vamos a alguns pontos. Você não falou nada, então eu não tenho nada aqui da história, do contexto, se foi por causa de alguma coisa que você fez ou não, não é? Então, não tenho nada. A única pergunta que eu tenho é: olha, minha ex terminou comigo faz 1 mês, e como saber, como notar se ela ainda gosta de mim? É a única informação de que eu disponho aqui. Então, sinto muito, não tem o contexto específico, não tem a. Mas então vou ter que falar de forma bem genérica. Gente, olha, primeiro, existem situações em que a pessoa terminou com a gente mesmo gostando? Sim. Porque senão, num primeiro momento, eu poderia falar assim, ó, de bate pronto, eu poderia falar aqui, meu querido, primeiro fator que você deveria considerar é para você perceber se ela ainda gosta de você, se ela gostava de você, se ela gostasse de você, ela não teria terminado com você. Esse é o primeiro fator que de bate pronto a gente já fala. Calma. O André de, o... o André de hoje, né, depois de tantas histórias e depois de tantos estudos, análises comportamentais, o André de hoje é outro. Sem dúvida alguma, se você assistir meus vídeos lá do começo, né, eu tinha uma atitude muito impulsiva. Hoje, né, estudando e me aprofundando cada vez mais nesse assunto, cada vez mais me tornando então especialista na área dos relacionamentos e estudando isso, me aprofundando nisso e com casos reais e concretos também aqui através do YouTube, das gravações privadas, enfim. Hoje, o André de hoje, como é tem sabe,
consegue ter um espectro muito maior e consegue enxergar com muito mais amplitude. Então, e é isso que eu quero transmitir para vocês também. Porque o conhecimento a gente transfere, não é verdade? Gente, tem como uma pessoa, mesmo gostando da gente, ter terminado com a gente? Claro que sim. Por quê? Por isso que eu disse, aqui eu não sei de nada, ele não me falou nada. Por causa das nossas atitudes. Não é verdade? Então, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, que a minha vida vira um inferno. Eu gosto da pessoa. Eu gosto dela. Sabe, eu tenho muita atração por ela, eu gosto dela. Só que, cara, quando ela é picada, quando essa pessoa, seja homem, seja mulher, enfim, namorado, quando essa pessoa é picada pelo bichinho dos ciúmes, ela vira um demônio e faz da minha vida um inferno, não é? Porque o demônio precisa do inferno. O demônio vive no inferno. Então, quer dizer, ela vira um demônio e faz da minha vida um inferno. Então, isso vai me desgastando, até que chega um ponto que eu falo, cara, não dá. Eu gosto dela, mas não dá mais, cara. Não dá, não dá. Aí, geralmente, a primeira atitude é pedir um tempo. Geralmente, a primeira atitude é, é melhor a gente dar um tempo, tal, assim. E aí, a hora que a pessoa dá um tempo, ela começa a ver que ela está vivendo em harmonia. Aí é onde ela decide terminar depois de um tempo, ela decide terminar definitivamente mesmo. E se é... Tô dando exemplo do ciumento, tá? Se é uma pessoa muito ciumenta mesmo, ela não admite ficar nesse tempo. Ela vai continuar a perseguição durante esse tempo. Então, a tendência é ela afastar ainda mais a pessoa que pediu o tempo. Então, ou pode ser outros motivos. Pode ser, por exemplo, por causa de droga. A pessoa que está envolvida com droga e a outra não aceita. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu usasse droga. Aí eu namoro. E o meu namorado não aceita que eu use droga. Não aceita, não entra na cabeça dele. Entende? Então, o que eu começo a fazer? E eu, por sua vez, quero usar. Então, é onde vem muita mentira. Mentira desgasta qualquer relacionamento. Quando eu sinto muita vontade de usar, eu conto uma mentira para poder ir numa rave, para poder ir numa balada, sabe? Aí ele descobre. Você tá entendendo? Aí eu peço desculpas, e aí depois que eu fiz, depois que eu usei, aí depois descobre, aí eu peço desculpas, falo que isso nunca vai acontecer, tô me sentindo um lixo, não sei o quê, porque é mentido pra você, até quando bate a vontade de novo, aí eu faço de novo. Quer dizer, a pessoa foi se desgastando, ele gosta de mim? Gosta, mas chega um momento que ele fala, chega, não dá mais, eu não quero mais viver isso, é muita mentira, é muita coisa, eu não quero isso pra mim, e termina comigo. Então, pode acontecer da pessoa querer terminar mesmo gostando da gente? Pode, gente. Agora, se não é nada disso, né? Não, André, por isso que eu falo, abre margem, o ser humano, isso é a maravilha do ser humano. Abre margem para a gente pensar em N situações e por isso que o contexto tem que ser muito avaliado. Por isso que pessoas que vendem receitinhas prontas na internet, eu falo com todas as letras. Só estão querendo ganhar dinheiro em cima de gente que está sofrendo. Você está me entendendo? Por quê? Porque tem que ser avaliado o contexto. Então, o que acontece? Não, André, no meu caso não aconteceu nada. Nosso relacionamento estava muito legal, muito bacana. Eu comecei a perceber que ela estava um pouco distante, que estava um pouco fria, sabe? Que estava não sei o quê, até que agora ela chegou e terminou. Bom, então foi alguma coisa que aconteceu nela, né? O sentimento pode ter mudado dentro dela. O grande problema é que a gente quer porque quer as razões do porquê a pessoa nos deixou. A gente quer porque quer. Não, mas por quê? Por quê? Porque e às vezes nem a própria pessoa sabe. Essa é a verdade. Como assim? Ué, às vezes, se alguém perguntasse pra gente, por que você gosta
fulano de tal? Por que você gosta da fulana de tal? Talvez nós não conseguíssemos dar razões. Ah, não, porque é uma pessoa muito bacana. Cara, eu fui me apaixonando pelo jeito, me apaixonando por sei o quê. Então, isso foi sendo construído, foi sendo gradativo, fui me apaixonando pelo jeito, fui me apaixonando, sabe, pela maneira, fui me apaixonando. Assim como tem pessoas que vão se desapaixonando. Elas se apaixonaram e depois elas foram se desapaixonando, elas foram se desapegando. O que não mudou em nada. Ela continua considerando a pessoa de um extremo valor, continua percebendo que, sabe, cara, nossa, a pessoa me trata como, por exemplo, a mulher poderia falar, o cara me trata como uma princesa. Ele me coloca num pedestal, mas eu não gosto mais dele, sabe? Como namorado. Não acontece isso? Eu não gosto mais dele como namorado. Ele faz tudo pra mim, gente. E às vezes ela fica em paranoia, ela se culpa porque ela queria gostar dele. Porque ela vê o quanto ele trata bem ela, o quanto, sabe, ele a valoriza. A família gosta dele, né? A família tem maior apreço por ele. Acha ele um cara super bacana, super do bem. Mas ela não, sabe, o sentimento foi sendo desconstruído dentro dela. Então, ela própria não tem. Por isso que eu digo que a gente não pode se desvalorizar pelo fato da outra pessoa ter nos deixado. Agora, como notar se a pessoa ainda está ou não afim de mim? Gente, por isso que eu falo, eu tenho que olhar o contexto de todos os fatos. Ah, mas não, André, a pessoa é muito orgulhosa. Cuidado. Cuidado, porque isso é, na verdade, algo que pode nos iludir muito. A gente costuma dizer que a pessoa é orgulhosa. Eu sei que a pessoa gosta de mim ainda, mas ela é muito orgulhosa. Então a gente prefere acreditar nisso do que perceber que de fato a pessoa não tem mais o mesmo sentimento por nós. Então toma cuidado com isso. Outro aspecto, se a pessoa gosta de fato da gente ainda, ela dá um jeito de demonstrar. Você pode ter certeza disso. Sabe aquele negócio de, né, fazer com que esteja no mesmo lugar, não é? Manda recados por terceiros. Se bem que tem que abrir um parênteses aqui, por isso que eu falo que a complexidade do ser humano é fantástica, isso me encanta. A gente tem que abrir um parênteses aqui, porque tem gente que às vezes vai querer estar no mesmo lugar, não porque ainda gosta de você, mas simplesmente porque, na verdade, quer perceber, sabe que você ainda gosta dela e quer perceber como você vai se portar diante disso. Ou seja, infelizmente tem gente que, para sentir o ego inflado, vai querer, na verdade, fazer um teste com você. Então, tem que tomar cuidado também com isso. Portanto, gente, como saber se a pessoa ainda gosta de mim? A melhor maneira do que ficar pescando sinaizinhos, porque até agora o que eu estou falando aqui é a partir de, né, pescas. Eu fico pescando coisa. Ah, se a pessoa gostasse de mim, não teria feito isso, não teria terminado comigo. Tá, mas pode ser que por causa das minhas atitudes em relação a ela, eu fico pescando coisas. Vamos acabar com esse negócio de ficar pescando coisas? Quer saber se a pessoa de fato ainda gosta de você? Tá na hora de quebrar com o orgulho, chegar e conversar. E ouvir o que a pessoa tem a dizer. Pronto. Vamos tirar a dúvida então. Aí a gente sai daquela fantasia de negócio aí de, sabe, de... Ah, porque a pessoa é muito orgulhosa, mas eu sei que ela gosta de mim ainda. Porque, na verdade, isso é que é mais conveniente a gente acreditar. Então vamos chegar e conversar. Tá na hora, não tem como eu abrir a cabeça da pessoa e saber de fato o que se passa dentro da cabeça dela. Mas tem como eu fazer algo. Eu não posso mandar nas atitudes dela, mas eu posso mandar nas minhas. Então, eu decido que eu vou chegar e vou ter um belo de um diálogo com ela e vou ouvir de fato o que ela tem a me dizer. Viu?
Eu ainda gosto de você e não tenha problema de assumir. Eu ainda gosto de você e você. Eu sei que você já conversou comigo, não sei o quê, mas eu só quero ouvir, então, a última vez, eu quero um novo diálogo. Para de ficar perguntando, mas por que você não gosta de mim? Mas até ontem você falava que gostava. Para dessas cobranças. Só ouve o que ela tem a dizer. Você realmente acredita que a gente não tem mais chance? E ouve o que ela tem a dizer. E a partir daí se posiciona de uma vez por todas diante do que ela está dizendo e para de ficar pescando. Porque o primo falou isso, porque o parente falou que ela estava lá toda tristonha na academia, o outro falou que na escola ela fica cabisbaixa, que na hora do intervalo ela estava chorando. Para de ficar pescando coisinhas. Chega e conversa. Cara, melhor coisa. E a partir daí, haja. A partir daí, tome uma atitude na sua vida. Cheguei, André, conversei. A pessoa disse: não dá mais mesmo. Olha, pode ser que seja aquele caso que eu falei para vocês lá no início, que a pessoa nos considera pra caramba, né? Ela até se culpa porque vê a gente como uma pessoa de muito valor, mas ela não sente mais. Olha, eu não sei, cara. Aí vem aquela frase, né? O problema não é você, o problema sou eu. Isso pode ser verdade? Pode, né? Realmente o problema pode estar nela. Né? Ela queria gostar da gente, mas não gosta. Agora está na hora da gente se gostar. Ou seja, está na hora da gente parar de pescar esses sinaizinhos, ficar criando esse quebra-cabeça que, na verdade, as coisas não encaixam, só encaixa porque é conveniente para a gente fazer determinados encaixes e pisar na realidade. Ela vai doer. Pisar na realidade dói, mas liberta que você não faz ideia. Aí a libertação verdadeiramente acontece. Certo, gente? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, eu coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.